Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre obesidade, vamos falar sobre saúde e vamos falar também sobre finanças. E portanto trouxemos para este episódio um conjunto de perguntas muito importantes e relevantes e 2 convidados premiados que estão disponíveis e generosos para responder a tudo o que preparamos. Connosco em estúdio temos a Cristina Martins, da Obesimed. Olá Cristina, bem-vinda. E o Fernando Cruz, da Treina Fast. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos. Obrigada aos dois por estarem connosco hoje e por nos ajudarem aqui a responder às perguntas que organizámos para este tema da obesidade. Antes de começarmos a nossa conversa, pedir a quem nos está a ouvir, até porque tenho a certeza que vocês trouxeram aqui respostas muito importantes, respostas, ferramentas, soluções para este tema, pedir a todos que nos estão a ver e a ouvir que partilhem esta conversa nos vossos grupos de WhatsApp, nas vossas empresas, com os vossos filhos, com a vossa família e que ativem as notificações para receber os nossos episódios logo em primeira mão. Deixem o vosso like, muito importante, perguntas, questões que tenham sobre este tema, nós vamos estar atentos e dar todas as respostas. Para começar a nossa conversa, e eu tenho aqui um conjunto de notas que gostava muito de partilhar convosco para que estarmos todos aqui na mesma página sobre alguns números de estudos que falam sobre obesidade. Estima-se que até 2 milhões de portugueses podem estar neste momento em risco de obesidade ou já sofrer mesmo deste distúrbio. O que é que gostava de vos ouvir a vossa opinião sobre o panorama em Portugal, enfim, na Europa, mas sobretudo aqui em Portugal? Qual é que é a vossa opinião? Não sei se o Fernando quer começar. Como quiserem. Vamos conversar os três. Os dados que existem indicam que cerca de 30% das crianças têm excesso de peso. Confere. Mas, pronto, e que essa prevalência se mantém nos adultos, tendo que a obesidade nos adultos é uma das mais elevadas na Europa. Pronto, nós temos problemas através da nossa alimentação tradicional, apesar de termos uma dieta mediterrânea que é bastante saudável, temos alguns desvios alimentares que levam à obesidade e temos outro fator que foi introduzido agora pelos mídias, pela tecnologia, que é a inação das crianças. Elas passam muito tempo em frente dos computadores, dos tablets. Há muitos pais que utilizam os tablets para inativarem as crianças, quando as crianças têm que correr e brincar na rua e dissipar energia. Portanto, logo aí começa a haver logo um problema que é apostar na inação. Depois, há toda a informação que as famílias não têm, que logo de início impedem que haja bons hábitos alimentares, que haja a atividade física necessária para as crianças. Portanto, a obesidade é um problema que começa logo na informação que as famílias têm em gerirem as famílias próprias, as crianças, a alimentação. As dinâmicas. As dinâmicas e as rotinas, não é? Porque os adultos passam os dias a ver televisão em casa e não saem, não vão brincar com as crianças por uma praia, nem fazem os miúdos correrem nem brincarem na rua. Praticamente aquela família já está a apostar muito na obesidade. E pronto. E se existem genes poupadores nessa família, a obesidade aparece sem mais nenhum entrave, não é? Portanto, genes poupadores. Vamos voltar a esse termo, digamos assim, mais à frente, até para percebermos melhor para quem nos está a ouvir o que são os genes poupadores, apesar de ser aqui um tema que me é familiar, mas acredito que podemos até acrescentar, do ponto de vista da informação e da literacia, o que são os genes poupadores, quem tem, quem não tem, temos todos, podemos combatê-los, mas perceber aqui também, Cristina, em relação ao panorama atual, qual é que é a sua perspectiva? E o que é possível? Perspectiva, ou seja, factos e depois irmos às soluções. Basicamente, e segundo a Organização Mundial de Saúde, que define a obesidade como sendo uma doença, de facto, não é um descuido, não é um deixar andar. Claro que começa pelo tal início de estou a sair do meu peso ideal, certo. Mas a verdade é que a obesidade hoje em dia é vista como uma doença. Independentemente da sua origem, não é? Que pode ser, como estava aqui também o Fernando a dizer, de origem genética, pode ser de origem endocrinológica, e portanto pode ter muitas formas de ter iniciado e portanto vamos saber a origem e depois tratá-la,
Porque, no fundo, a obesidade tem que ser tratada. Mais do que, se faz uma dieta e resolve-se, não, tem que ser tratada de base. E como falámos também, obriga aqui a uma série de mudanças na sua vida. Porque não basta, o objetivo é perder 10, 15, 20, 30 quilos e depois está tudo bem, já não sou obesa, já posso voltar à minha vida normal. Pois, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E às vezes o perigo de uma dieta muito curta, num período curto de tempo, o perigo está aí, é que foi muito pouco tempo para chegar lá e não teve capacidade de se disciplinar, que isto é para se manter toda a vida, não é? E em 2 ou 3 meses não consegue perceber que tem que mudar hábitos, como disse o Fernando e bem, de exercício físico, de atividade física. Às vezes nem é preciso um exercício físico intenso, mas fazer pequenas coisas até diariamente que a pessoa consiga fazer, e dependendo da sua idade, portanto adaptar sempre à pessoa que temos à frente, mas é preciso fazer esta disciplina, não é? E esta adequação, quer à idade, quer às necessidades de cada pessoa. Sim, é também importante aqui, até para quem nos está a ouvir, porque não fazer disto não parecer um assunto nem demasiado pesado, passo o termo, mas também não demasiado leve, ou seja, não é fácil primeiro identificar, reconhecer que ou estou no limite ou já lá estou. Ou estou a caminhar a passos largos para, ou já lá estou. Não é fácil. Porquê? Porque temos a nossa cabeça que pode trabalhar contra ou a favor, e falávamos há bocadinho antes de entrar aqui no episódio, a forma como o nosso mapa mental nos ajuda ou nos conduz mais para a esquerda ou mais para a direita. E sim, tem muito a ver com a forma como nós somos educados, ou numa fase mais à frente como procuramos a informação. Mas não querendo aqui transformar nem para um lado nem para o outro, portanto mantendo aqui a conversa num equilíbrio, existe aqui a ideia de que se eu estou com excesso de peso, ou já estou em obesidade, não é? Porque são coisas diferentes. O que é que eu posso fazer? Por onde é que eu devo começar? Eu costumo dizer aqui, e até porque passei por um processo de perda de peso há relativamente pouco tempo, e as perguntas que vou responder é: por onde é que começaste? Para quem nos está a ouvir, normalmente, quando existe um problema, o desafio está em fazer uma equação correta do problema. Certo. Enquanto não equacionarmos o problema, não conseguimos resolver. E como a obesidade é um problema multidisciplinar, convém que essa equação seja feita por diferentes profissionais que avaliem os antecedentes, avaliem os hábitos alimentares, a cultura da pessoa, o nível cultural da pessoa. Às vezes as pessoas podem não absorver determinada informação, podem interpretá-la de uma forma errada, e há que saber ajustar a mensagem e expor o problema, depois a equação que resolve o problema, da melhor forma ao nível cultural da pessoa, porque nós não podemos implementar um processo de reeducação alimentar ou de reorientação fisiológica de uma forma abstrata. Temos que ajustá-la à pessoa e aos conceitos que ela tem, e aos antecedentes que tem, culturais e sociológicos. E ao estilo de vida também. E, portanto, a primeira etapa para resolver um problema de obesidade, não estou a falar dos problemas extremos de obesidade, que os problemas de anorexia ou de obesidade mórbida, em que as pessoas já não conseguem parar de comer. Estou a passar naqueles fases em que é possível recuperar as pessoas infletindo determinados hábitos ou determinados comportamentos. E a partir daí, havendo uma abordagem multidisciplinar do problema, com diferentes técnicos, desde os nutricionistas, a fisiatras, a preparadores físicos, não é? Endocrinologistas também. Muitas vezes pode-se fazer até uma análise genética, para saber se a pessoa tem alguma predominância genética, que há pessoas que não conseguem emagrecer por muito pouco comam, não é? Sim. Portanto, os chamados genes poupadores, sim, nós devemos a eles nós existirmos, porque de certo modo nos primórdios da nossa existência, quando éramos pessoas, homens primitivos, nossos antecedentes, não é? Nós tínhamos que ter uma segurança para o caso de não encontrarmos alimentos. Então, geneticamente, a teoria evolutiva fez com que as pessoas que tinham melhor capacidade de armazenar alimentos na ausência dela conseguiam sobreviver àquelas que não tinham. Portanto, os genes poupadores, nós devemos muito aos genes poupadores, porque graças a eles nós estamos aqui hoje. É um instinto de sobrevivência também, não é? Do ponto de vista evolutivo, fomos selecionados que as pessoas que tinham genes poupadores sobreviveriam a uma procura de alimentos que era infrutífera, que não conseguiam, então as pessoas morriam. Pronto. E como tal, essa
possibilidade, essa vantagem evolutiva foi integrada nos nossos genes. Qual é o problema? O problema é que agora é muito fácil encontrar alimento e os genes poupadores continuam lá. E o que acontece é que continuam a poupar quando já não há necessidade em corremos o risco de não encontrar alimentos. E isto é um problema. Portanto, se comermos demais, os genes poupam e nós engordamos. Então temos que ter isso em conta. E essa análise genética também é útil porque a solução passa também em conter essa apetência genética para poupar massa e armazenar alimentos. Com base nisso, tem que se adequar a mensagem e a solução do problema à pessoa e aos conceitos que ela tem. Mas esta questão, só este bocadinho, dos genes poupadores, até porque estive a ler muito neste meu processo, e não é um conceito muito falado, muito conhecido, porque é que de facto, e nós não temos todos os genes poupadores, não trabalhamos da mesma forma. Não. Pronto. Temos diversidade genética, é o que nos vale. Se fôssemos todos iguais, já estávamos distintos também. Pronto, eu acho que isso é importante saber, ou seja, isto não é tudo a direito, não é uma fórmula única para todos. Ponto de partida, Cristina, a sua opinião? Na minha opinião, eu acho que toda a gente tem a noção, mais ou menos, do seu peso ideal. Ou seja, tendo em conta a sua altura, mais ou menos tem essa noção. E, portanto, a meu ver, o ponto de partida tem que ser da própria pessoa. Porque, lá está, se eu me sinto bem com 5 quilos a mais e até tenho uma vida com atividade física e estou bem de saúde, não tenho a tensão alta, não sofro de problemas de articulações, nem nada disso, se calhar está tudo bem. Os 5 quilos a mais que a pessoa, supostamente versus aquilo que seria o peso ideal, se calhar não precisa de perder esses 5 quilos. Pois, a questão, o que é o ideal, não é? Exatamente. A questão é quando isso interfere na sua saúde. E na qualidade de vida, E quando não é? eu faço uma caminhada de 4 km e vejo que ao fim da caminhada estou super ofegante, que me dói os joelhos, que me dói as costas, há qualquer coisa então que não está bem, se calhar é o peso, se calhar já não se pesa há mais de 6 meses e nem sabe o quanto ganhou desde a última vez que se pesou. Portanto, a pessoa tem que ter essa preocupação e a responsabilidade tem que ser dela própria, porque se alguém lhe vai dizer tu estás super gorda, tens de fazer qualquer coisa à tua vida. Quem é que diz isso a alguém? Ninguém. Tens de fazer qualquer coisa. E às vezes é os amigos, não é? Ou é o próprio marido em casa que lhe diz, olha, estás a ganhar uns quilinhos a mais. Cristina, é verdade, desculpa interromper, mas eu estava a brincar, mas ao mesmo tempo a falar a sério, porque o meu clique foi o meu filho... Alguém falar de nós. O meu nós. filho dizer, não é? Quando eu chegava, subia aos 3 andares do meu prédio e chegava cá acima, não conseguia dizer uma palavra. Ficava ali um bocadinho a recuperar e, portanto, mamãe, está aqui qualquer coisa que não está bem na tua saúde. Quer dizer, há sinais. Que, nós contornamos os sinais. Mas às vezes é preciso este clique. O trigger. Portanto, pode não ser... Não digo às pessoas estás uma balofa, mas às vezes, dito por alguém muito próximo de nós que se preocupa connosco, pode ser uma ajuda. A questão do meu filho foi o foco na saúde. Eu acho que isto faz sentido. Em vez de falarmos, até porque o nosso cérebro neste aspecto e em tantos outros age um bocadinho contra, não é? Se alguém nos falar de dieta, nós torcemos o nariz, mas se falarmos de ganhar saúde, no meu caso o meu nutricionista fez este trabalho muito bem feito, porque falámos sempre da forma como eu ia recuperar a minha saúde e, portanto, eu não estava no limite mas foi importante, portanto, esses gatilhos, ou seja, quando alguém próximo de si e que está envolvido na sua vida lhe diz, olha, tu há quanto tempo não te pesas? Olha que já estás a precisar, temos que ser diretos, porque a pessoa às vezes não nota, o dia-a-dia, ok, sinto a roupa um bocadinho apertada, mas isto é só 1 quilinho ou 2 e vai saber e são 10, ou são 15. Portanto, o trigger tem que ser dela própria. Isto porquê? Porque se ela fizer por outros, não vai resultar. Não vai resultar. Quem é que não conhece alguém que fez uma cirurgia e que depois voltou a ganhar tudo? Conheço. Não é? Quem nunca? Mas quantas pessoas? E não é assim, não deveria ser assim. Deveria ser algo pensado, mas que a pessoa perceba que o mal e o bem é para ela. Independentemente de quem dos tais fatores multidisciplinares, ela é que vai sofrer ou ganhar
com esta perda de peso e com este comportamento, mudança de comportamentos, de hábitos. Mas deixa-me introduzir, então, sei que temos temos aqui assunto, por cima um assunto que me interessa tanto, e tenho a certeza para quem nos está a ouvir, pessoas, aproveitem e já partilhem este conteúdo com os vossos amigos, com as vossas pessoas. Pode vir daqui o clique para alguém que nos esteja a ver e a ouvir e que pense, se calhar tenho que refletir sobre isto. Aproveitem, partilhem, comentem, deixem as vossas perguntas e os vossos likes. Posso só dizer uma coisa? Sim, sim. É que nem sempre a incapacidade cardiorrespiratória é um sintoma da obesidade. Ora As pessoas bem. não têm, podem estar com um índice de massa corporal correto, mas se não tiverem uma atividade física continuada, não têm resistência nenhuma. E também existe o contrário. Há pessoas que estão obesas, que têm uma grande capacidade cardiorrespiratória e não se cansam de subir as escadas. Portanto, esse critério é um bocado dúbio e pode induzir as pessoas em erro. Não é? O melhor critério é o índice de massa corporal, é o perímetro abdominal, são determinados parâmetros fisiológicos que indicam se a pessoa tem peso ou não a mais. Porque a resistência cardiorrespiratória desenvolve-se com o hábito do exercício, não é? Precisamente. Ou seja, isto não é igual. É igual para todos. O meu indicador, digamos assim, esse clique. Indiretamente indica. Mas o que eu ia aqui acrescentar era que, e estamos a falar aqui de excesso de peso, não estamos a falar de obesidade, portanto, que é um caminho, que pode ser um caminho para lá chegar. Mas as pessoas, cá está, eu tenho 5 quilos a mais ou 6, até me sinto bem com isto, não tenho aqui nenhum indicador, subo bem as escadas, quer dizer, faço algum exercício físico. A questão aqui é, e voltando aqui mais ao tópico da nossa conversa, quando falamos de obesidade já não estamos a falar de uns quilinhos a mais. É um facto. Mas não estamos a falar só de questões estéticas, ou seja, eu não me sinto bem quando me vejo ao espelho ou quando visto uma roupa. É um tema muito mais abrangente. E eu queria trazer para aqui a questão aqui do investimento, uma nota que eu tenho aqui do ponto de vista do custo social, porque não há só um fator de saúde, há também uma questão de custo de finanças, que nós às vezes não pensamos muito nesta questão. E tenho nas minhas notas que o Estado português, estima-se que o Estado português irá gastar mais de 1,2 mil milhões de euros por ano no combate à obesidade, o que é um investimento considerável, não é? Acho que podemos dizer assim. Com estes dados que nós temos disponíveis, podemos considerar, gostava de ouvir a opinião dos dois, quer do ponto de vista do investimento, quer do ponto de vista das políticas públicas que têm vindo a ser desenvolvidas, ou que podem vir a ser mais desenvolvidas, estamos a falar também de um problema social. O que é que lhe parece, Cristina? Neste momento estamos a falar de um problema também social, já falámos dos custos. Sem dúvida, não só a nível das consequências do que é a obesidade hoje em dia em Portugal, e vamos falar só do nosso país neste momento, sim, que é um aumento de consultas e da procura, por exemplo, no caso de patologias osteoarticulares, no caso da doença cardíaca, no caso, por exemplo, da diabetes, ainda não tínhamos falado aqui, mas a obesidade pode eventualmente também originar uma diabetes e, portanto, há uma série de consultas que vão ter que ser feitas depois de um diagnóstico de excesso de obesidade, nem vou falar de excesso de peso agora, sim, que podem implicar e muito a nível social e a nível de custo, a nível das despesas do país. Para além disso, também temos a parte neuropsicológica, não é? Uhum. Que é, estas pessoas também precisam de apoio psicológico e ou através de psicólogos ou através de neurologistas vão precisar desse apoio. Ou seja, tudo isto acaba por aumentar de tal forma estes custos, não é? Que tem que ser tratado. A questão aqui é que os hospitais estão cheios, certo, os centros de saúde não têm médicos suficientes para tanta procura e realmente se calhar a obesidade ainda é vista como uma doença menos importante do que é uma infecção bacteriana, do que é um problema, enfim, hepático, renal. Certo. E portanto aqui o que nós tentamos, e agora puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, é procura ajuda numa farmácia, não é? Ou seja, pode ser por aí no combate à doença, e chamando as coisas pelos nomes, no combate à doença é possível, ou seja, uma das soluções possíveis, e uma vez que, como disse muito bem, há um excesso de procura, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, começar por outro lado. Ou seja, na sua rua, vá à sua farmácia, fale com as pessoas que confia, na verdade, profissionais de saúde especializados. Hoje em dia qualquer farmácia tem um gabinete de apoio com uma nutricionista e, portanto, fazer uma avaliação com alguém que percebe do assunto e começar por aí. Tentar uma dieta específica para si, com um target de perda de peso
ideal para a sua situação e depois procurar ajuda com os vários produtos que nós lá temos, não é? Nomeadamente o nosso Obesimed Forte. Muito bem. E o caso aqui do Fernando, que também tem outras hipóteses. Passa para lá. Antes de falar dos vossos produtos e perceber exatamente, enfim, exatamente naquilo que puderem partilhar connosco, só acrescentar aqui, até porque é o meu exemplo real, digamos assim, a primeira consulta, até na maior parte dos casos que eu conheço, é gratuita, ou seja, nós conseguimos ter um profissional de saúde à nossa frente que vai avaliar, tem aquelas máquinas de medir o índice de massa corporal e tudo mais, que vai avaliar em que ponto é que nós estamos, portanto há ali o diagnóstico, e o que é que podemos fazer. Portanto, às vezes esse pode ser o primeiro. E o primeiro fator de reconhecimento está aqui e o primeiro fator também de motivação, porque a pessoa que está ali quer ajudar. E depois há aqui um conjunto de produtos e de soluções que nos podem facilitar no sentido de sim, é mesmo facilitar a vida, como o Drena Fast, como querem falar um bocadinho sobre os vossos produtos, que é importante. O que é que fazem, porque é que existem, que respostas é que dão, como é que complementam. Sim. Pronto, é assim, os suplementos alimentares, como o nome indica, são suplementos daquilo que falta numa alimentação normal e equilibrada. Por isso, há certas menções que são obrigatórias pôr no rótulo, que é este produto não dispensa uma alimentação variada e equilibrada, nem a adoção de hábitos de vida saudável. Muito bem. E como tal, os suplementos alimentares não podem ser encarados como uma solução, como produtos farmacêuticos, são alimentos, no fim de contas, do ponto de vista legal, e como tal não podem ter alegações de eficácia clínica, porque isso está adstrito aos medicamentos. Os medicamentos é que têm uma ação terapêutica para um determinado quadro clínico. Os suplementos alimentares complementam uma determinada ação corretora de uma disfunção fisiológica, que é a obesidade. Pronto, e também há suplementos alimentares para outro tipo de situações. Certo. Mas esperar que um suplemento alimentar tenha a mesma atividade que um medicamento é uma ideia errada. Portanto, os suplementos alimentares fornecem algumas substâncias que têm uma atividade fisiológica reconhecida e cientificamente fundamentada. Sim. Portanto, isso é essa a base a partir da qual nós fazemos a formulação e desenvolvemos produtos suplementos alimentares, só que não podemos alegar que tenham uma atividade como os produtos farmacológicos. Portanto, e como tal, os suplementos alimentares têm que ser utilizados como um complemento de uma atitude mais ampla, mais abrangente, que ajudam bem e muito, mas não fazem o trabalho sozinho. Portanto, o trabalho do nutricionista é adequar os suplementos alimentares a um conjunto de regras e a um conjunto de predisposições que a pessoa se assume que as vai tomar, senão os suplementos alimentares não fazem efeito. Não é um efeito milagroso, não é? Efeito milagroso. Pois, eu sei. Portanto, existe ajuda o esforço pessoal de cumprir um programa que é indicado pelo nutricionista, que tende a resolver um problema fisiológico, metabólico e cultural e pronto. E isso é tudo integrado na abordagem que o nutricionista faz em função da pessoa que está a ser examinada. Os suplementos complementam esse programa. Não funcionam por si só, são um suporte. É como querer ter um plano de exercício físico. Sim. E manter a alimentação. Quer dizer, uma coisa sem a outra não funciona. É um programa integrado, um programa multidisciplinar. Exatamente. Cristina, no caso do Obesimed Forte, e subscrevo tudo o que o Fernando diz sobre os suplementos alimentares, é de facto isto. No caso do Obesimed Forte, não é um suplemento alimentar. Muito bem. É um dispositivo médico. Certo. Qual é aqui a grande diferença? É que nós temos estudos que garantem eficácia e segurança relativamente a este produto. No caso do Obesimed Forte em particular, ele está indicado para obesidade, mas também para excesso de peso. Só para situarmos, relativamente ao índice de massa corporal, se estiver 28 ou acima de 28, é caso ou é pessoa para começar a tomar este produto, que vai ajudar, nunca substituindo tudo o que o Fernando já falou e eu subscrevo, mas ajuda imenso. Para falar um bocadinho da sua ação, sim. O Obesimed Forte é constituído por fibras vegetais, sob a forma de cápsula. A pessoa toma 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia, 30 minutos a 1 hora antes das principais refeições. E o que ele vai fazer é, assim que nós
deglutimos a cápsula com água, bastante água, ele vai chegar ao estômago, formar um gel viscoso que vai encher o estômago e dar a sensação de saciedade ao nosso cérebro. E, portanto, aquela sensação de fome e de continuarmos a comer até que a sensação de fome termine, vai ser mais lenta, não é? Portanto, certo. A pessoa vai comendo menos, com a sensação de que já não tem fome. E, portanto, é durante, mais ou menos, recomendamos sempre que tome pelo menos durante um mês. E depois faça uma pausa, mas ainda assim é neste período de um mês que a pessoa vai reduzindo os hábitos na quantidade e no volume daquilo que vai comendo. Estas fibras depois saem pelo intestino e, portanto, têm a vantagem de diminuir o apetite pelo aumento da saciedade e, ao mesmo tempo, também regulam os níveis de glicémia no sangue e facilitam o trânsito intestinal. Portanto, muito que bem. Também é importante nestas alturas. Portanto, é uma grande ajuda para aquelas pessoas que dizem eu não consigo emagrecer porque estou sempre cheia de fome. Portanto, é pessoa para tomar Obesimed forte quanto antes. Bem, e, portanto, temos, como eu dizia, a garantia e a eficácia de que se consegue perder efetivamente este peso, nunca substituindo, e volto a referir que é muito importante, nunca substituindo todo o apoio de coaching nutricional com alguém que os aconselhe, ou na farmácia, e até adicionando, como é óbvio, atividade física, seja ela qual for, mas é uma grande ajuda. E é o tal, às vezes, a alavanca, não é? Porque a pessoa depois começa a perder 1, 2, 3 quilos e não desiste. Sim. Agora vou continuar, ver resultados, não é? Mesmo que sejam pequeninos. Antes de avançarmos para um tópico que eu gostava muito de ter a vossa opinião e o vosso contributo, pedir pessoas, partilhem este episódio com os vossos grupos de WhatsApp, com as vossas empresas, porque as empresas também têm um papel importante, passamos tanto tempo nos nossos trabalhos, um papel importante na introdução destas temáticas junto dos seus colaboradores, que depois são os pais e são as mães que levam a informação para casa. Partilhem com as vossas empresas, deixem o vosso like, perguntas, comentários e ativem as notificações para receber os episódios em primeira mão. O que é que eu quero falar convosco, meus queridos? Já estamos num episódio espetacular. Inovação. Quando falamos aqui de cirurgias, aqui uma parte um bocadinho mais técnica e mais algumas cirurgias mais invasivas, outras menos invasivas. Ainda é possível, já existe muita inovação, já está a medicina nesta área já está bastante avançada e que melhora substancialmente a qualidade de vida dos doentes, né? No fundo, na obesidade estamos a falar de uma doença. Ainda é possível, Fernando, a medicina evoluir mais neste ponto para esta temática? Quer dizer, o conceito que se tinha da celulite e do tecido adiposo é que aquilo era uma massa de tecido inerte que não tinha atividade, mas se analisarmos um adipócito ao microscópio, vimos que existe lá um núcleo que está esborrachado juntamente na membrana da célula. Pronto, e descobriu-se mais tarde que os adipócitos, as células que têm essa acumula de gordura, que estão quase mortas, mas não estão, têm receptores na membrana que são suscetíveis à ativação com metabolitos internos. Portanto, tem uma atividade endócrina, portanto descobre-se que o tecido adiposo tem uma função endócrina, funciona como uma glândula que segrega hormonas e vê-se que as pessoas que sofrem anorexia ou que são extremamente magras não têm ovulações porque o sistema reprodutor reconhece que não existe substâncias de reserva suficiente para fazer uma gestação. Portanto, existe uma regulação, o próprio sistema, o tecido adiposo tem uma regulação endócrina relativamente ao metabolismo e às funções básicas do organismo. Curiosamente, a gordura que é acumulada nos adipócitos é mais ou menos como as conservas que nós temos na despensa. São alimentos que nós temos lá, caso hajam as latas, caso haja um problema, nós temos sempre ali o recurso a alimentos sem termos que os comprar. Normalmente utilizamos alimentos normais que ingerimos e consumimos logo os alimentos. Certo. O adipócito é a substância de reserva. Descobriu-se recentemente que existem formas de mobilizar essa gordura através dos receptores que os adipócitos têm nas suas membranas. Consegue-se mimetizar com determinadas substâncias, dar ordens ao adipócito para esvaziar o seu conteúdo de gordura, de forma que esses lípidos sejam utilizados na criação de energia e na criação de estruturas, células, ossos, etc. Esses são fármacos que estão a ser estudados, não é? Não só pelos efeitos que têm, porque há um acréscimo de lípidos no sangue, não é? Porque uma pessoa, ao mobilizar as gorduras que estão no tecido adiposo, vai criar um aumento dessas gorduras no sangue, e essas gorduras depois são metabolizadas pelo fígado. Mas tem um grande efeito
na redução da celulite. Por outro lado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de cirurgias, sim, já existem muitas técnicas, existe a chamada banda gástrica, que toda a gente conhece, mas existem também práticas de cirurgia em que se corta partes do estômago de forma a reduzir o seu volume. E nós no estômago temos uns receptores nervosos que o estômago é revestido por uma massa muscular, tem uns receptores nervosos que, quando distendem, provocam um chamado efeito de saciedade, que é exatamente as fibras do... Pronto. Que é que precisam de cirurgia, cheio, só precisam de obesidade forte. Quando nada. Temos o estômago cheio, esses receptores de distensão muscular dizem para que já não aguentas, não podes comer mais. Pronto. Nas pessoas obesas, esses receptores estão avariados, depois comem até arrebentarem. Com esta ressecção do estômago, reduzimos o volume do estômago e esses sensores ficam mais receptivos, quer dizer, conseguem, não toleram tanto alimento. A pessoa, o efeito de saciedade é atingido mais cedo. Há outras cirurgias mais drásticas, que é retirar parte do intestino delgado, que é onde atua o pâncreas e a bílis na digestão dos lípidos e das proteínas, e ligar a parte terminal do estômago ao ao início do intestino grosso. Portanto, aí reduz uma grande parte da absorção. Qual é o problema? É que aí nós não conseguimos, os médicos não conseguem prever se esse corte na absorção de alimentos é suficiente ou não para a pessoa emagrecer. Isso não vai criar carências alimentares. Ou seja, ainda é possível, ainda há muito a fazer. Aí é um tratamento drástico, mas é assim, só se deve correr à cirurgia e a estes tratamentos drásticos depois de terem esgotado todas as hipóteses comportamentais, restrição alimentar, aumento da atividade. Aqui, não é? Nunca se pode recorrer a isso sem haver uma avaliação global, multidisciplinar, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista comportamental, de forma a saber se a pessoa já não consegue reduzir o seu problema de obesidade com todos os programas de restrição de peso alimentar e comportamental. Então a pessoa tem que ir para a cirurgia de forma a restringir mecanicamente a absorção de alimentos. Já estamos a falar aqui no último recurso, não é? Sim, é o último final recurso. Há a obesidade mórbida que já não se consegue inverter a situação, porque aquilo é uma bola de neve. Pessoas não queremos chegar aí. Só hoje pensei nisto antes. Quando estamos a falar da indústria farmacêutica, meu Deus, é possível ainda inovar mais à procura de soluções para este desafio, o problema, de chamar as coisas por nomes, a obesidade é um problema. Então, vou começar pelas más notícias. Que já tínhamos falado no início desta conversa, mas que temos que voltar a elas. Vamos. Não há milagres, ok? A ideia é, por muitos fármacos que sejam desenvolvidos por colegas farmacêuticos, pela nossa indústria farmacêutica, continuamos a ir à base da questão, que é, primeiro, perceber a causa da obesidade e depois tratá-la. Começar por aí. E depois, ganhando novos hábitos. Agora, dizer assim, vai haver uma cápsula mágica que nós vamos degluti-la 1 ou 2 ou 3 vezes por dia. Está feito. E ao fim do mês perdi os 20 quilos que precisava, ou os 10 quilos que precisava, não vai acontecer. Portanto, eu acho que muita inovação que haja, e acredito que sim, nomeadamente com menos efeitos secundários, enfim, efeitos mais rápidos, eu acho que tem a ver com com a dedicação e o compromisso de cada pessoa quando inicia uma perda de peso. Verdade. E pode ser de 4 quilos, 5 quilos, mas pode ser também de 20 ou 30. Aqui a ideia é nunca perder a força de vontade, ter o tal apoio multidisciplinar, sempre acompanhado, uma vez por semana é o ideal, para que a pessoa acabe por não desmorecer. Sim, esse apoio é muito importante. Sim. E depois motiva. Perceber que se eu tenho 20 quilos para perder, nunca mais lá chego. Não, vai perdendo 1 quilo, 2 quilos, mas vai acontecer o dia em que vai conseguir atingir o seu peso ideal. E depois, há quem diga que o pior do que perder estes quilos todos é conseguir manter. Pois é. Ok. Esse é o desafio. E esse desafio tem mesmo que ser aqui dentro, não é? Porque depois de passar por todo este processo, depois o desafio é conseguir manter este peso ideal. Não quer dizer que não saia fora dos parâmetros daquilo que deveria, mas essencialmente um equilíbrio. Se hoje comi batata frita com mais não sei o quê e comi mais pão e bebi um vinho e houve uma festa muito grande, se calhar nessa semana vou ter mais restrições, vou fazer mais caminhadas, vou correr em vez de 5 km, vou correr 10. Compensar.
compensar, é ver sempre aqui a questão do equilíbrio, não deixar que as coisas aconteçam sempre, hoje, um dia não são dias e depois são todos os dias, não é? E pesarem-se, não terem medo de se pesar uma vez por mês, não é preciso todas as semanas, quer dizer, quem está a perder peso, por norma, pesa-se todas as semanas, mas não deixar 6 meses ou um ano sem ter a noção de quanto é que está a pesar, não é? Ok que as roupas também dão essa indicação, mas não deixar o excesso de peso passar à tal obesidade. Até chegarmos à obesidade. Tal e qual. E a pessoa tem que preocupar-se, e acho que é um bem que nós todos temos esse foco, que é bem-estar e saúde. Hoje em dia é a nossa preocupação base, não é? Bem-estar e saúde. Falámos aqui de vários tópicos e estamos mesmo a chegar ao fim. Eu agradeço-vos muito a generosidade da vossa partilha. Dou-vos os parabéns pelos vossos prémios, Adriana Face e Obesimed. Muitos parabéns. Obrigada. Por serem 5 estrelas, por terem inspirado as pessoas que nos estão a ouvir e que possam também levar este conteúdo para as suas empresas, para as suas famílias. Quero agradecer aos meus convidados mais uma vez, a vocês por estarem deste lado. Levem este episódio o mais longe possível, é muito importante. Estamos a falar de serviço público, porque saúde nunca é a mais, pelo contrário. Um beijinho a todos, obrigada e até ao próximo episódio.